palavra de Deus nessa tarde, deixa eu te dizer uma coisa. Preste atenção aqui comigo. O reino de Deus é tudo ou nada. É tudo ou nada. Ou você entrega tudo a Deus, ou servimos a Deus com tudo que nós temos, com tudo aquilo que nós possuímos, ou Deus não vai aceitar a nossa conduta. E deixa eu te dizer uma coisa, o diabo sabe disso. E muitas vezes ele não vai se importar que nós estejamos dentro da igreja, da comunidade cristã, desde que ele tenha um certo domínio em algumas áreas das nossas vidas. Em outras palavras, eu e você podemos sentir alguma coisa frequentando um culto, uma igreja cristã. Podemos cantar louvores, podemos orar, fazer tudo isso, sermos ministrados pela palavra de Deus. Mas é possível eu e você fazermos tudo isso e não encontrarmos Deus, e continuarmos aprisionados em áreas específicas das nossas vidas, presos aos vícios, com uma vida conjugal arruinada, com a sua vida financeira desequilibrada, com a sua casa e com a sua família em grande conflito. Meus irmãos, isso é muito sério. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não faz concessão. Ou nós servimos Ele com tudo, ou servimos com nada. E eu quero, então, à luz das Sagradas Escrituras nessa tarde, estudar junto com vocês a vida de Moisés, que teve um desafio parecido com tudo isso que eu acabei de dizer aqui. Em outras palavras, eu quero partilhar mais uma vez nessa tarde uma mensagem sobre família. E eu e você precisamos sair daqui com a convicção que a nossa família tem que ser consagrada a Deus. Tá bom? Então vamos à palavra de Deus. Êxodo capítulo 4. Vamos fazer a leitura primeiramente do versículo 10, 11 e 12. Se você tiver alguma dificuldade, pode acompanhar a projeção que está aqui atrás. Olha só o que está escrito. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nunca fui, nem ontem, nem anteontem, nem hoje, nem ainda desde que tenha falado ao teu servo, porque eu sou gago, segundo algumas versões, e pesado de língua, Senhor. Eu tenho dificuldade com a comunicação. Versículo 11. Então disse o Senhor: Moisés, quem fez a boca do homem? Uma pergunta. Moisés, quem fez o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Depois Deus afirma: não sou eu, o Senhor? E o versículo 12 diz o seguinte: Vai, Moisés, pois agora eu serei contigo e com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Muito bem, vamos agora ao capítulo adiante, Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 2. Olha só o que está escrito. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa o meu povo ir para que celebre um culto no deserto. Versículo 2, acompanhe comigo. Olha só o que o Faraó respondeu:
disse: quem é o Senhor, cuja voz eu preciso ouvir? Quem é Ele? Quem é esse Senhor para eu deixar Israel partir? E ele afirma: porque eu não conheço o Senhor, e afirmo com Moisés, e nem tampouco deixarei ir Israel. E agora, para concluir a leitura do texto bíblico, vamos lá para Êxodo capítulo 10, versículo 9. E aqui nós concluímos a leitura das Escrituras. Agora um diálogo entre Faraó e Moisés. Olha só o que Moisés disse. Olha aqui, Faraó: havemos de ir com os nossos meninos, com as nossas meninas, com os nossos velhos, todos os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, tudo nós levaremos conosco, porque nós vamos prestar um culto ao Senhor. Aleluia. Até aí, queridos irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta, oramos. Pai, a tua palavra está aberta mais uma vez. E da mesma forma os nossos corações. Ô Espírito Santo, mais uma vez eu te peço nessa tarde, que eu diminua nesta hora, que tu cresças em mim. Ô Espírito Santo, eu preciso de ti, eu preciso da tua presença na minha vida, neste momento. Toca nos meus lábios, na minha mente. Faz de mim a tua vontade e o teu querer, Senhor, que eu seja apenas um porta-voz da tua palavra. Que eu, como homem, não atrapalhe a sua mensagem nessa tarde, que chegará a esses ouvintes. Por isso eu te peço que eu diminua mais uma vez, Senhor, com humildade. Eu preciso de ti. Eu quero que o Senhor reafirme algumas verdades na minha vida, porque eu também estou aprendendo com esse texto. E que o meu coração, assim como o coração daqueles que me ouvem, possa ser terra fértil nessa tarde. E que a tua palavra, a semente que é a tua palavra, possa frutificar em nós. É o que eu te peço. Me ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Nós vemos esse texto extraído do livro de Êxodo, que teria ocorrido. Você precisa situar aqui. Toda essa passagem que nós fizemos a leitura acontece no intervalo entre as pragas do Egito. Nós vemos esse texto extraído no meio das pragas que Deus enviou ao Egito. É preciso eu fazer um resumo aqui para você entender. Moisés foi um homem escolhido por Deus desde a sua infância. Ele tem uma história muito linda e que evidentemente todos vocês devem conhecer. Ele, quando se torna adulto, eu estou fazendo aqui um resumo da história, ele é criado no Egito, mas ele é hebreu. E segundo as Escrituras, ele começa a crescer e começa a se revoltar, porque os hebreus estão cativos no Egito há 400 anos, servindo como escravos. E Deus então começa a ouvir o clamor dos israelitas. E ele então traça um plano através da vida de Moisés. Moisés é o escolhido de Deus para libertar o povo hebreu, o povo israelita do Egito. Ele é criado com toda a cultura do Egito, e ele, quando chega a uma certa altura da sua idade, ele tenta assumir talvez o seu ministério e o seu chamado fora do tempo. Ele faz a coisa certa pelo caminho errado. A Bíblia diz que ele vê um hebreu sendo torturado por um
E ele atrasou talvez aquilo que Deus tinha que fazer na vida dele. Mas há quem diga que o deserto também não foi um tempo de formação para forjar o caráter, para trabalhar a vida de Moisés, para que ele estivesse preparado para o chamado que Deus tinha na vida dele. As Escrituras, se você voltar um pouquinho atrás no livro de Êxodo, diz que então ele está no deserto, nesse período de 40 anos, e um certo dia ele está pastoreando ovelhas e ele vê uma sarça ardente, uma árvore, um pequeno arbusto, e ele tenta se aproximar e percebe que aquela árvore está pegando fogo, está em chamas, mas ela não é consumida. E as Escrituras dizem então que quando ele se aproxima daquela cena, uma voz, é a voz de Deus, fala com ele e diz: Moisés, tira as sandálias, porque o chão, a terra que você pisa é terra santa. E ele está todo assustado, ele nunca tinha visto a manifestação de Deus dessa forma, nessa presença. E ele então fala: eis-me aqui, Senhor, como muitos profetas falaram. E Deus então fala: eu sou o Senhor de Abraão, de Isaac e Jacó, e eu estou contigo, Moisés, e eu tenho uma missão que eu vou designar a você. Você precisa voltar ao Egito, terra que você foi formado. E não foi por acaso que você foi formado no palácio de Faraó, criado pela rainha. Eu tenho uma missão para você, Moisés, volta lá, porque o clamor do meu povo chegou até mim, e é tempo de ele sair do Egito para a terra de Canaã, a terra que eu dei por descendência aos seus antepassados. Então, meus queridos irmãos, você precisa entender isso. Moisés volta para o Egito, e ele então vai estabelecer um contato com Faraó, que era o rei daquele povo. E observem, meus queridos irmãos, no primeiro texto que nós fizemos a leitura, Êxodo 4, capítulo 10 a 12, quando Deus se manifesta para Moisés na sarça ardente, ele se prostra e com humildade ele fala: Senhor, eu não estou preparado. Em nome de Jesus, eu quero profetizar uma coisa na sua vida hoje. Talvez você chegou aqui e falou: pastor, não conta comigo não, eu não estou preparado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, basta você ter humildade. É bom que você fale que não está preparado. É desses que Deus quer usar, é desses. Estou preparado. Moisés disse o seguinte: Senhor, olha, eu sou gago, eu tenho dificuldade na dicção, eu tenho a língua pesada. Escolha outra pessoa, Senhor, eu não estou preparado. E com humildade ele tenta justificar que ele precisaria recusar o chamado. Mas o que nós lemos aqui? Deus falou isso para eles: escuta aqui, irmãos. Quem é que dá voz às pessoas? Quem faz o mudo falar? Quem faz o surdo ouvir? Quem faz o cego ver? Vai, Moisés, que eu capacitarei você. E deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui dizendo que não está preparado, que não está preparada, mas deixa eu te dizer, em nome de Jesus, se você tiver humildade nas suas orações e no seu clamor, Deus preparará você. Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar o seu ministério, Deus vai usar a sua casa, Deus vai usar a sua família, em nome de Jesus. Portanto, olha a humildade do Moisés. Ele diz: olha, eu não sei falar. E é esse que Deus quer usar. No capítulo 5, versículo 1 e 2, o texto que nós fizemos a leitura diz que ele está diante de Faraó.
E a postura aqui é totalmente diferente. Se Moisés é humilde, Faraó é soberbo. E ao ter o primeiro contato com Moisés, Moisés fala: olha, Deus me enviou aqui para ter consigo, porque é tempo de você deixar meu povo ir, sair do Egito, porque nós vamos cultuar o nosso Deus no deserto. Nós queremos liberdade. Olha só como que ele recebe o Moisés. Ele fala o seguinte: escuta aqui. Que Deus você está falando? O Deus surdo e mudo, o Deus invisível? Que Deus é esse que eu preciso obedecer aquilo que você está falando? É isso que nós fizemos a leitura no capítulo 5, versículo 1 a 2. Ele diz o seguinte: eu não conheço, Moisés, esse Senhor, e portanto eu não posso deixar o povo hebreu sair do Egito. Capítulo 5, versículo 2. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Desde que Moisés chega no Egito para falar com o Faraó e começar um projeto, uma iniciativa de libertar o povo de Deus, as Escrituras dizem que Deus mandará num intervalo, numa sequência, 5 pragas sobre a nação do Egito. E ao mesmo tempo que Faraó percebe que a postura do povo de Deus muda. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, quando o povo de Deus começa a se levantar um clamor pela área que a igreja está, pela área que a missão está, começa a abalar as estruturas. Faraó percebe que o povo hebreu, que há muito tempo estava sem orar, sem adorar a Deus, agora passaram a orar e a clamar a Deus com intensidade e com ofertas e sacrifício. E eu preciso te dizer que quando uma família de oração começa a clamar e começa a orar e começa a buscar a face do Senhor, ela vai sacudir o inferno, sacudir as estruturas, sabe, meus queridos irmãos, vai abalar este mundo, vai abalar este bairro, vai abalar essa sociedade, vai abalar essa nação. E vai abalar essa geração que nós estamos inseridas e que estamos vivendo. Mas você precisa entender uma coisa: o Egito é ali. Você atravessa a Espanha, Marrocos, o Mar Mediterrâneo, o Egito está ali. Quando a gente fala do Egito, a gente tem que ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque, meus queridos irmãos, Deus ama o Egito. Deus ama o povo egípcio. Eu tenho notícias de missões cristãs estabelecidas no Egito que não sendo uma bênção. Não havia e não há nenhum problema de Deus com o povo egípcio. Deus ama Portugal, Deus ama o Brasil, Deus ama o Egito, Deus ama todas as nações, Deus ama todas as nações sem distinção. E você precisa entender que o que aconteceu lá, nesse texto que nós estamos lendo, foi um conflito de deuses. O Deus Todo-Poderoso, no céu e na terra que eu e você servimos, e os deuses do Egito. Quando Moisés pediu a permissão para os israelitas saírem do Egito para adorar a Deus no deserto, as coisas resultaram num confronto direto entre deuses, entre o Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso que nós estamos pregando aqui, e o Deus, entre aspas, o Deus pequeno. Segundo as Escrituras, naquele tempo, o Egito tinha muitos deuses, e entre
esses muitos deuses, dois se destacavam muito, que era o deus Horus e o deus Sete. Por isso que Faraó dizia o seguinte: eu sou o Horus vivo na terra. E portanto você precisa entender que já era uma guerra espiritual. E Faraó aqui é mais do que um rei. Na realidade, ele era a personificação de Satanás na terra, incorporado pelo rei, entre aspas, Horus e Sete, entre outros. E portanto nós vemos aqui um confronto espiritual. Não há nada de Deus contra o povo egípcio. Deus ama o Egito. Mas vamos ao texto bíblico, aonde eu quero construir com vocês. Mas atenção, entenda uma coisa: assim como naquele tempo que nós fizemos a leitura aqui das Escrituras, assim como Faraó queria impedir o povo de Deus de adorar a Deus e servir a Deus no deserto, Satanás, nesse tempo presente que nós estamos vivendo, vai tentar de alguma forma também causar embaraço, tentar negociar, justificar. E eu então quero, à luz das Escrituras e dessas leituras que nós fizemos, destacar 4 pontos que Faraó propôs a Moisés quando percebeu que não podia parar a obra de Deus e a missão que Deus tinha designado a ele. Acompanhe comigo. Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Não se esqueça, isso está em intervalos entre as pragas. Quando ele é abalado por pelo menos 3 pragas ou 4, ele fala: peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Chamem Moisés, eu preciso negociar com ele. Ele já tinha sido abalado pelas águas que se tornaram sangue, pela praga das rãs, praga dos piolhos, praga das moscas, e ele precisava fazer alguma coisa para justificar o povo. Ele falou: olha, acho que eu vou negociar com ele. Pera aí, Moisés, vem cá. Capítulo 8, versículo 25. Ele diz o seguinte: ele vai fazer uma proposta. Versículo 25, capítulo 8, versículo 25. Então chamou o Faraó Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai o vosso Deus nessa terra. Deixa eu explicar. E entre outras palavras, ele disse o seguinte: olha, quero fazer um acordo com você, Moisés e Arão. Podem sacrificar, tudo bem. Pode fazer culto ao seu Deus. Vocês que não estavam fazendo, o povo não estava fazendo. Mas quero fazer uma proposta para vocês: não saiam do país, fiquem aqui. Não saiam do país. Adore a Deus no nosso meio, nessa terra. Entre outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte: nada de adorar a Deus no deserto, nada de sair do Egito. Adorem Deus dentro do Egito. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um culto ecumênico aí. Você pega o seu Deus invisível, que eu não reconheço, mistura com o Deus Horus, com o Deus Sete e com os outros deuses que nós temos aqui, e nós fazemos uma salada. Então vocês não precisam ir embora, não. Fique conosco, Moisés. Ele queria, meus queridos irmãos, aliviar a pressão e de alguma forma impedir a libertação e o plano de Deus. Satanás aqui, personificado por Faraó, está falando o seguinte, em outras palavras, e trazendo isso para o tempo que nós estamos vivendo, para a realidade da igreja. Olha, podem vir, venham uma igreja do jeito que vocês estão, mas ponderem, continuem aceitando as circunstâncias deste mundo,
Afinal, o mundo está passando por tanto processo e tanta mudança. Aceitem. Afinal, as mudanças estão acontecendo nos parlamentos de todo mundo, é natural, gente. Aceitem. Não precisam sair do Egito. Fiquem dentro do Egito, porque é assim mesmo. Satanás, entre outras palavras, nesse tempo está falando o seguinte: é possível servir a Deus com a mesma natureza do velho homem e da velha mulher. Continuem a pecar, continuem atraindo seus maridos e as suas esposas. É normal. O mundo é assim mesmo, gente. Continuem a roubar, continuem a praticar corrupção, continuem se drogando, continuem se prostituindo, continuem fazendo as coisas erradas. Gente, isso é normal. Aceitem as coisas do jeito que são. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, eu e você não precisamos aceitar as propostas e as armadilhas de Satanás nesse tempo, nessa sociedade que nós estamos vivendo. Meus irmãos, o vinho novo não pode se misturar com óleos velhos, com odres velhos. Deus não aceitaria. Vamos ser ecumênicos, vamos juntar os nossos deuses e as nossas religiões, a nossa adoração. Vamos fazer uma grande festa com os deuses egípcios. Meus queridos irmãos, não negocie. Não! Você não pode dizer que eu aceito. Faça diferença nesse tempo e nessa geração. Aleluia! É por isso que a igreja tem ressentido isso. Por isso que os bancos estão vazios. Por isso que as igrejas na Europa estão se transformando em museus, casas de prostituição, danceterias. Por isso que nós vivemos e estamos vivendo com uma geração que avessa as coisas de Deus. As nossas crianças estão aprendendo desde cedo o mundanismo. As nossas crianças estão aprendendo desde cedo a não cultuar e não valorizar esse Deus que nós servimos. E a palavra de Deus hoje nos desafia que nós não podemos negociar. Eu falei que tudo isso vai acontecer nos intervalos entre as pragas. Vai acontecer mais algumas pragas. Quando o Faraó percebe que ele está perdendo o controle, ele vai chamar Moisés e Arão novamente. Êxodo 8, capítulo 28. Acompanhe comigo na leitura. A primeira proposta foi frustrada, não deu certo. A segunda: então disse Faraó: Moisés, vem cá, vamos fazer um acordo aqui. Eu tenho uma proposta para você. Eu posso até deixar vocês irem sacrificar e prestar culto ao seu Deus no deserto, mas vem aqui comigo, Moisés. Não vão muito longe, não. É o que está escrito aqui no versículo 28. Não vão muito longe, não. Fiquem por perto. Não vão muito longe. Fiquem por perto. E logo a seguir ele ainda debocha. Ele fala o seguinte: lembra lá no começo ele falou que eu não conheço esse Deus. Depois ele falou: tá bom, vamos fazer um acordo. Não vão muito longe, não. Fiquem por perto. Aqui por perto. Olha o deboche dele. Se vocês puderem, orem por mim. Orem por mim. Em outras palavras, meus queridos irmãos, Satanás está dizendo o seguinte: adorem, mas sejam superficiais, sejam frios, sejam mornos, não vão muito longe nesta fé, numa vida de oração, numa vida de jejum. Não se aprofundem como de Deus, no conhecimento
da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, a grande mudança, a grande libertação está no interior das pessoas, está no meu e no seu interior. É o Espírito Santo que nos usa, que nos abençoa, que nos dá graça, que nos dá alegria, que nos dá unção, que nos dá estratégia. Não deixe a chama se apagar no seu coração e no seu chamado, no seu ministério. Talvez Satanás está dizendo para esse tempo, para essa geração: não vou muito longe, não sejam muito superficiais, não. Percebeu como que as igrejas andam frias? Não vão muito longe, não se aprofundem muito. Sabe, aprofundar significa a presença do Espírito Santo, mergulhar nas águas do Espírito. Sabe, meu querido, eu não sei se você chegou aqui nessa tarde, pastor, eu estou meio que desanimado, que a chama do Espírito Santo possa invadir a sua alma nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha aqui, Satanás, eu vou muito longe, sim. Amém. Eu vou pregar, sim. Eu vou gritar, sim. Eu vou louvar, sim. O meu louvor será na adoração, o meu louvor será no clamor. Eu vou ser cheio do Espírito Santo, sim. Se os vizinhos falarem: olha, estou falando muito alto lá, olha, não se importe, eu não estou nem aí. Eu quero mergulhar, eu quero ser cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Meus irmãos, como nós estamos precisando reavivar a obra de Deus nessa geração. Não, mas ele quer uma igreja rasa, superficial, uma igreja que não batiza pessoas, uma igreja que não tem crescimento. Eu não estou falando crescimento de pessoas na cadeira, mas batismo, salvação. É isso que ele quer. Vamos mais adiante. A terceira coisa, não se esqueça, tudo isso vai acontecer no intervalo entre as pragas. Toda vez que ele chama Moisés é porque ele está com o carro doente. Ele vai chamar Moisés mais uma vez no intervalo entre as pragas. E agora ele tem uma junta junto com ele, com alguns conselheiros, com algumas pessoas que estão dando palpite. Êxodo capítulo 10, versículo 7. Um pouquinho antes está escrito: então os conselheiros, os servos de Faraó, disseram-lhe: até quando? Até quando, rei? Nós queremos dar um conselho para você. Deixe então, faça uma proposta, deixe ir os homens e retenha as crianças, para que sirvam esse Deus que eles estão falando. Porque aonde nós vamos parar, o Egito está destruído. Libere pelo menos os homens. E aqui vai acontecer um diálogo entre o Faraó e o Moisés. O Faraó chama Moisés, capítulo 8 e 9. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse: olha, quem é que vocês pretendem levar? Ele já quer fazer uma proposta. Eu vou deixar os homens ir, as crianças e as mulheres ficam. Moisés, no versículo 9, diz o seguinte: todo mundo. Vai todo mundo. Moisés disse: vai comigo os nossos meninos, as nossas meninas, os nossos velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos animais, todos vão conosco. Entre outras palavras, os conselheiros de Faraó dizem o seguinte: tenta convencer ele a mandar os homens e deixar as crianças e as mulheres. Faraó então está fazendo uma proposta: olha, eu sei que eu não estou conseguindo convencer você, Moisés, mas então vão os homens e deixem os nossos filhos. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã. Quantos
pais estão servindo na igreja e os filhos têm antipatia pelas coisas de Deus. Crianças ainda. Nós vivemos um tempo que nós vemos muitos pais indo para a igreja e deixando os filhos em casa. Faraó, entre outras palavras, diz a Moisés: tá bom, Moisés, você não aceitou nenhuma das propostas que eu te fiz, mas vão os homens, eu deixo que vocês saiam para cultuar o seu Deus no deserto, mas os filhos de vocês não vão ao culto. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã: os filhos representam a nossa geração, os filhos representam o nosso legado, os filhos são a nossa flecha, aonde nós não conseguimos ir, eles vão por nós. Os filhos representam a nossa herança. Satanás, nesse tempo que nós estamos vivendo, está com essa proposta: olha, vai lá, meu amigo, vai lá, minha amiga, servir ao teu Deus. Eu posso até aliviar você dos seus problemas e dos seus desafios, mas em compensação eu quero ficar com os teus filhos, eu quero ficar com as suas crianças, eu quero ficar com os seus jovens. Não aceite em nome de Jesus. Se você está perdendo a guerra para Satanás, que de alguma forma tem tentado atingir a sua casa, a sua família, o seu ministério, através da vida dos seus filhos, da sua herança, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, nessa tarde, por libertação. Deus vai libertar os seus filhos, os nossos filhos, as nossas crianças. Satanás não tem autoridade sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração, sobre a nossa herança. Eu e você precisamos, como pais, se levantar neste tempo, nessa geração. A igreja precisa se levantar. E para concluir, foram 4 propostas. Agora vamos à 4ª. Não se esqueçam, entre as trevas, tudo que ele faz é porque ele está sob a pressão das pragas. Desculpa. Tudo entre as pragas. Tudo que ele faz está na pressão das pragas. Nós já estamos perto da última praga. Capítulo 10, versículo 24. Acompanhe comigo. Vai ser a última cartada de Faraó. Então Faraó chamou a Moisés e disse: tá bom, Moisés, você não aceitou a primeira proposta, você não aceitou a segunda, você não aceitou a terceira, tá bom, você me convenceu. Vai, pode levar as suas famílias, as pessoas, pode levar os hebreus, mas eu só quero uma coisa para você. A última coisa que eu te peço, eu prometo que não vou te procurar mais nada. Somente vocês vão deixar no Egito as vossas ovelhas, as vossas vacas. Eu até libero as crianças, vão também com vocês as vossas crianças, mas os animais ficam. Em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte: tá bom, pode ir, pode servir ao Deus e prestar culto para ele no deserto, mas deixem os animais no Egito. Você precisa entender isso. No Velho Testamento, naquela época, o culto a Deus era realizado como sacrifício de animais. É meio estranho, né? Mas era assim no Velho Testamento. E a ordem de Faraó era a seguinte: vocês podem ir, mas não poderão ofertar ao Senhor. Vocês não poderão ofertar. Mas aqui há um dilema, porque no Velho Testamento, os meus queridos irmãos, a ordem era o seguinte: ninguém, nenhum homem e mulher poderia comparecer diante de Deus com as mãos vazias. Você já imaginou se fosse assim? Vai imaginar? Era assim.
E se ele convencer que todo cristão, que não há necessidade de servir a Deus e devolver a Ele os dízimos e as ofertas, ele de alguma forma vai atrapalhar e impedir o crescimento da obra de Deus. Porque se não há oferta, se não há contribuição, a igreja não pode se manter. A igreja não consegue pagar as contas, a igreja não paga a internet, a igreja não paga a luz, a igreja não consegue enviar os missionários, a igreja não consegue comprar corda para os instrumentos, afinar os instrumentos, melhorar o seu equipamento de som. A obra de Deus não pode avançar se não houver contribuição na igreja. A igreja não poderá avançar nos seus projetos. Sabe o que Satanás está querendo dizer? Pode ir. Vai os homens, as mulheres. Tudo bem, Moisés, leva todo mundo, mas deixa os animais. Por quê? Ele está querendo dizer, entre outras palavras, o seguinte: tudo bem, pode ir. Os animais ficam, porque vocês não podem entregar nada a ninguém, a Deus. Como termina essa história? Eu gosto muito dessa expressão. Quando eu quero falar lá em casa, nananina não, eu falo assim, nem mal. Termina assim essa história. Olha como terminou. Olha como Moisés definitivamente encerrou a conversa. Está escrito, capítulo 10, versículo 26. Olha aqui, Faraó, não tem acordo com você. Olha aqui, Satanás, não tem acordo com você. Não adianta, não tem negociação. Quero te dizer uma coisa, Faraó. Partirão conosco o nosso gado e nem uma unha ficará, porque havemos de tomar tudo para servir o nosso Deus. Sabe, ele encerra a conversa. Não tem negócio, não tem acordo. Como é que termina essa história? Sabe? Termina de uma forma muito triste. As Escrituras dizem que Deus manda a última praga. E essa praga é terrível. A morte de todos os primogênitos do Egito. De todas as casas que não foram passadas os umbrais, que não foram untadas com sangue nos seus umbrais. Termina com a morte de todos os primogênitos. Deus decreta a última praga, a morte de todos os primogênitos do Egito. Ah, meu querido irmão, Deus não divide a sua glória com ninguém. Não negocie, não faça concessões. Uma família de oração pode sacudir o inferno e as estruturas deste mundo, nessa geração que nós estamos vivendo. E Satanás sabe dessas coisas. Um casal de Deus que consegue ter essa percepção pode fazer a diferença nesse tempo, talvez nesse país que nós estamos vivendo, neste mundo. E através das suas vidas ele pode, um casal que consegue entender esse princípio, pode impulsionar a missão da igreja neste tempo que nós estamos vivendo. Fique firme, mantenha a sua fé, mantenha a sua convicção sobre o que é o pecado e que ele nos afasta da presença de Deus. Tenha humildade para reconhecer que nós precisamos constantemente de arrependimento. Não negocie, não faça concessões. Talvez você chegou aqui se sentindo
sobre pressão em algumas áreas específicas da sua vida, mas eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Mesmo que a bênção esteja chegando de forma minguada em algumas áreas da sua vida, mas eu profetizo em nome de Jesus que as bênçãos que Deus tem para você não serão parciais, não serão a conta-gotas, serão plenas, serão completas, será total, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez aqui nesse texto também uma mensagem para a igreja. Não para a nossa igreja, mas para a igreja de Cristo nessa terra. Sim, é verdade. A igreja é para todos e para todas. Mas Jesus morreu e ressuscitou para nos dar uma nova vida, uma nova história. Não para continuar numa vida de pecado. Sim, a igreja é para todos. Mas senão Jesus não teria dito: quem crer e por crer for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo será salvo. Senão toda a obra de Cristo seria em vão. Para que ele teria morrido naquela cruz e ressuscitado? Era para a remissão dos nossos pecados. Você não pode continuar servindo a Deus, levando a mesma vida que você levava antes. Deus quer de você um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova criatura, num novo tempo, num novo propósito, numa nova direção, numa nova vida. Deus nos quer por completo e na totalidade. Ele não divide a sua glória com ninguém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Você de pé. Nós estamos encerrando. Senhor, mais uma palavra sobre família. Senhor, nós vivemos um tempo que a família tem sido caluniada, tem sido dispersa, tem enfrentado tantos desafios nesse tempo e nessa geração. Senhor, tantas ideologias por aí, tantas leis, tantas situações. Senhor, nunca a família foi tão atingida e tão afetada como nos tempos que nós estamos vivendo. Mas em nome de Jesus, baseado nessa palavra, nós queremos resistir. Nós não vamos negociar. Nós não vamos aceitar. Satanás, em nome de Jesus, não é pela minha força, mas é pela minha convicção e pela minha fé. Em nome de Jesus, nós declaramos que você está derrotado. Tire as suas mãos sujas das nossas famílias. Tire suas mãos sujas das famílias da igreja. Tire as suas mãos sujas da família dessa freguesia, das famílias dessa freguesia, deste país, dessa nação. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o vício, nós repreendemos todo espírito de prostituição. Caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos a ascensão da igreja, nós declaramos a missão da igreja. E enquanto houver fôlego, enquanto houver disposição, nós continuaremos a nossa luta, nós continuaremos o nosso clamor. Nós abençoamos as famílias, repreendemos as famílias, abençoamos as famílias. Comece a lembrar que
vai se lembrar. Talvez não esteja aqui, esteja em outra cidade, quem sabe em outro país. Eu estou lembrando aqui algumas famílias nesse momento. Agora é a minha oração. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de retaliação contra os casais, contra as famílias, contra os filhos. Em nome de Jesus, todos aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor, todos que pegaram a estrada errada dessa vida, todos que pegaram o atalho, eu declaro restituição. Espírito Santo, toca onde estiver, traga de volta. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos encerrando, querido. E antes de ir embora, agora é a sua oração pessoal. O que você precisa nessa segunda-feira em diante? Uma casa, um emprego, uma moradia, vai viver um novo ciclo desse país, nessa terra. O que você precisa? Eu não tenho humanamente capacidade de entrar aí na sua mente, no seu coração. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: Jesus está aqui. Podemos até estar em poucos, mas ele disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Eu creio nisso. Então você não pode sair daqui sem essa convicção. Clame a Deus.